Os materiais compostos vêm sendo explorados durante séculos, como em madeiras, ossos e ramos finos de plantas. Um exemplo era a utilização do papiro para fazer barcos, cordas e velas desde 4.000 anos antes de Cristo. Vamos contar um pouco sobre a história da evolução dos compostos, dando exemplo como a evolução deles aconteceu nos aviões. Em 1984, os compostos eram usados em 9% dos aviões. Em 1987, esse valor dobrou para 18%. Seguindo essa evolução, em 2006, quase 50% ele é usado nos aviões. Os compósitos são uma mistura de no mínimo dois materiais ou fases. Uns materiais podem ter reforço e matriz. A matriz pode ser cerâmica, metálica ou polimérica, assim como o reforço. Dentro das matrizes metálicas, temos como principais materiais a liga de alumínio, liga de cobre, titânio e prata. Dentro das matrizes cerâmicas, o principal material utilizado é o carbeto de silício. As matrizes poliméricas são divididas em duas partes, termoplásticas e termofixas. As matrizes termofixas são materiais que não podem ser reprocessados, e as termoplásticas são materiais que podem ser reprocessados. Aqui temos as principais matrizes termofixas, que são epoxídica, fenólica e de poliéster. E aqui temos as principais termoplásticas, que são polissulfeto de fenileno, poliéter éter-cetona, poliéter imida, polissulfona e poliamida imida. As funções do reforço são ajustar a dureza, resistência à tração, tenacidade e a rigidez. E a função da matriz é a manutenção das fibras na orientação apropriada, proteção contra desgastes, transferência e distribuição das tensões. Aqui vamos ter as principais fibras utilizadas como reforço. Entre elas estão a fibra de vidro, fibra de carbono e Kevlar. A fibra de vidro é muito utilizada por ter baixo custo e alta resistência à tração. As suas desvantagens são a baixa elasticidade e baixa resistência à fadiga. A fibra de carbono é utilizada para quem deseja obter baixa massa específica, alto módulo de elasticidade e uma resistência à umidade e a ácidos, pois ela nos oferece essas propriedades. Aqui temos o Kevlar, também conhecido por fibra de poliaramida. Com ele, forma-se um material leve, com alta tenacidade, ductibilidade e resistência mecânica elevada. Sua utilização mais conhecida é em coletes à prova de bala e cordas. Aqui temos a comparação da espessura de um fio de fibra de carbono em preto com um de fibra de vidro em branco. Existem inúmeras aplicações dos compósitos em inúmeras áreas. Na área automobilística, na produção de painéis, carrocerias. Na área aeronáutica, hélices, helicóptero e aeronaves. Na aeronáutica, cascos de barcos e os mastros. Na parte química, os tubos e os containers. Na parte elétrica, isolantes e postos de alta tensão. Na esportiva, esquis e raquete de tênis. E um outro exemplo bem comum é na construção civil, que é o concreto. Ele é um composto agregado. Ele tem agregado grosso, que seria a brita, e o agregado fino, que seria a areia e o cimento. Os principais processos de fabricações é o enrolamento de filamento. O processo em qual a fibra é posicionada para obter uma forma cilíndrica ou oca. Ela é enrolada em objetos cilíndricos, como na imagem, para ter seu formato. E após um tamanho apropriado de camadas no cilindro dessa fibra, a cura é executada em tempo ambiente ou forno.
E aí ela fica no formato sólido e pode ser utilizada. Outro processo de fabricação é a transferência de resina em molde, onde a fibra já está dentro do molde e dentro do mesmo é inserido a resina juntamente com o catalisador para acelerar o processo de cura. Um dos outros processos de fabricação dos compósitos é a pultrução. É um processo de fabricação contínuo mecanizado para produtos de seção uniforme, em resina de poliéster ou epóxi reforçados com fibras de vidro, de performance superior do que os materiais originais. Como pode ver na imagem, na máquina, o número 1 é onde os fios de fibra de vidro são responsáveis pelas resistências longitudinais. Em 2 é a manta de fibra de vidro, que é responsável pela resistência transversal dos perfis. 3 é o tanque de resina, onde é feita a impregnação dos fios das mantas de fibra de vidro. 4 é o véu. 5, a ferramenta de propulsão, onde ocorre a cura da resina e torna o perfil rígido. 6 é os puxadores. E 7 é onde é que sai o perfil tá pronto já. Onde é que é o que você quer. Aqui temos o processo de fabricação pre-preg. Ele é um processo mais utilizado para estruturas onde as fibras já vêm pré-impregnadas na resina. O material é somente moldado por calor e pressão, em forma de fitas. Esse material, quando vem com a fibra pré-impregnada já de resina, ele tem que ser mantido a 0 graus Celsius para que não comece o processo de cura sem a forma desejada. Aqui vamos ter a distribuição do reforço em um compósito. Como podemos perceber na imagem, em A elas são unidirecionais contínuas. Em B, as fibras são descontínuas orientadas aleatoriamente. Em C, temos fibras unidirecionais tecidas ortogonalmente. Aqui nesta imagem, temos compósitos laminares, que são folhas bidimensionais cimentadas umas às outras, invertendo somente a direção do alinhamento das fibras para cada placa. Aqui temos compósitos em formas de sanduíche, em que duas folhas externas mais resistentes são separadas por uma camada menos resistente e menos densa. As folhas externas podem ser de madeira compensada, alumínio e ligas, plástico mais fibras, titânio e aço. A parte interna, ela pode ser de espuma, borracha sintética ou algum outro tipo de polímero. Neste gráfico, temos a tensão de tração em KSI em relação à deformação em porcentagem. Como podemos perceber graficamente, a fibra é a parte mais forte do compósito, mais resistente. Já a matriz seria uma parte somente para envolver a fibra. Com a junção da matriz e da fibra, formamos o material compósito, que a sua resistência fica mais próxima da resistência da fibra do que da matriz, formando assim um material perfeito para a utilização desejada. Na sociedade, o maior mercado que utiliza compósitos é o do transporte, com 31%, seguido pela construção civil com 19,7%, marinha com 12,4%, equipamentos elétricos com 9,9% e outros produtos com 5,8%. O custo do material compósito varia muito de acordo com o que deseja se obter. Pode-se utilizar uma resina de poliéster mais barata ou trocá-la por uma resina de epóxi que tem um custo bem maior. Outro exemplo é a fibra de vidro com a fibra de carbono, onde o custo da fibra de carbono é bem mais elevado. Contudo, podemos perceber que os compósitos são de grande importância para todos e é utilizado em todo o mundo.